Lucas, capítulo 9. Vamos ler desde o verso 57. Lucas 9, 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, toda a nossa expectativa em nos reunirmos nessa noite é ouvirmos, ainda que seja uma só palavra, da boca de Teu amado Filho, soprada pelo Espírito Santo. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor obtenha entre nós um ambiente verdadeiramente espiritual, no qual o Senhor possa ter o Teu caminho para realizar a Tua obra. Prevalece contra todas as nossas debilidades, fraquezas. Prevalece sobre tudo que há em nós que é deficiente. E realiza, Senhor, Teu santo trabalho em nossos corações. Confiamos Tua palavra lida às Tuas santas mãos. Interpreta aos nossos corações. Fala-nos, Senhor. Queremos Te ouvir. Assim nós oramos confiados nas Tuas provisões e na Tua habilitação. No nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, conforme já foi então recordado pelo nosso querido irmão, o que temos estudado e meditado juntos até aqui, esse lindo texto de Lucas capítulo 9, que inclui aquele capítulo sobre a transfiguração e essa jornada inicial dos 6 últimos meses do nosso Senhor Jesus nessa terra, eles trazem para nós muito mais do que instrução. Nós somos os seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Cada vez mais, quando o dia do Senhor se aproxima, nós devemos estar conscientes a respeito disso que dissemos. Somos os seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. O grande desafio para os seus discípulos nessa etapa final da vida do Senhor foi exatamente seguir a Cristo na senda da sua rejeição. Então, antes de entrarmos exatamente no texto que temos aí diante de nós, esses últimos 3 desafios, neste caso agora para o serviço integral ao Senhor, já falamos sobre o coração integral, pensemos um pouco sobre isso. Vamos colocá-lo em termos de pergunta. A nossa relação com o nosso Senhor Jesus, ela é suficiente para que nós o sigamos na senda da sua reprovação? Quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais esse será um imenso teste para nós. Porque, meus irmãos,
Esse Jesus, popstar, que é anunciado em tantos púlpitos, ele não tem nenhuma relação com o Cristo de Deus e nem com o Cristo da Bíblia. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar e quanto mais os dias se tornarem mais nebulosos, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quanto mais esse dia do Senhor for se aproximar, mais os testes relacionados à qualidade da nossa relação com o Senhor irão se aprofundar. Então, por exemplo, quantos jovens temos aqui? Universitários, jovens que estão iniciando na sua jornada de trabalho, sua carreira de trabalho. Quanto desafio há nisso? Se nós não tivermos uma relação acertada, vigorosa, doce com o Senhor, nós não seremos capazes de desfraldar a bandeira do nosso testemunho e de quem nós somos em ambientes adversos. E isso significa seguir a Cristo na senda da sua rejeição. Porque, meus queridos irmãos, há uma diferença grande na palavra de Deus entre dois termos. Uma é a confissão de fé, e a outra verdade, ou a outra ideia, é a profissão de fé. Qual é a diferença entre as duas coisas? Basicamente, uma profissão de fé, professarmos a nossa fé, ela é feita em um ambiente amistoso. Quão fácil é para nós aqui nesse ambiente professarmos a nossa fé. Nós estamos fazendo isso agora, todos nós. Nós professamos a nossa fé adorando o Senhor juntos, por exemplo. Mas confissão de fé é feita em um ambiente inamistoso, em um ambiente hostil. Então, meus irmãos, não há nada de macabro no que nós estamos falando aqui. Só há de real. Quanto mais a noite escura se apresentar, e nós estivermos entrando nela, porque é assim que será, afinal de contas, aquele que aguardamos é chamado de a brilhante estrela da manhã. Quanto mais nós entrarmos nessa noite escura, mais será requerido de nós. Quem é o nosso provedor? Com quem temos o nosso compromisso central e absoluto? Qual é o nome que tem governado nossas vidas? Eu sei que os irmãos conhecem algo da história da igreja, tanto passado quanto recente. Mas, meus irmãos, é um objeto de leitura tão significativo para nós que amamos o Senhor. Porque nós estamos lendo sobre o nosso berço, lendo a história daquelas pessoas simples, frágeis, mas que amaram o Senhor e por causa disso foram capacitadas para confessar o seu nome de uma maneira extrema. Não é assim a história da igreja? E graças ao Senhor, porque isso é história com H e não história com E. Amados irmãos, nós estamos deitados em um berço de ouro. É por causa do sangue de mártires e de profetas que nós estamos aqui. Houve uma rainha na Inglaterra chamada Maria I, e o seu epíteto era a louca. E ela ordenou durante seu reinado que todos os lares onde fosse encontrada uma Bíblia, o chefe dessa família devia ser degolado. E parte do seu sangue seria recolhido numa bacia. E a Bíblia da família, que foi encontrada ali, seria mergulhada nesse sangue. Em pelo menos 1 ou 2 lugares no Reino Unido, ainda há exemplares dessas Bíblias manchadas de sangue. Por um lado, quanto ódio o inimigo tem ao nome que nós acabamos de cantar.
O nome que para nós é o nome sem igual. É o nome sobre todo nome. Mas também quanto ódio o inimigo tem deste livro, a palavra de Deus. Por quê? Porque, meus amados irmãos, quando ela foi fechada, o mundo mergulhou em 1000 anos, que são conhecidos na história como a Era das Trevas. Porque há uma única luz que raia nesse mundo, é a palavra de Deus, que revela aquele que é a luz do mundo. Então, meus amados irmãos, vamos encarar esse desafio de frente, porque nós vamos ler sobre eles, estudá-los, nesses versículos. O que é que significou empecilhos para que esses 2 se apresentaram aí, desses 3 que nós lemos o relato, e um deles foi chamado. Então há uma certa distinção aí entre eles, se você percebeu. 2 se apresentaram e um foi chamado. A um dos 3 o Senhor disse: segue-me. Então o que foi que ocorreu com eles que os impediu de seguirem ao Senhor com coração integral, claro, e por isso não puderam ser discípulos integrais ou realizarem um serviço integral? Não sei se você sabe, mas esse termo serviço, ele traz exatamente a mesma ideia do termo da palavra adoração. Por exemplo, é assim na língua latina, no latim. A palavra latreia, idolatreia, latria, significa tanto servir, latreia, quanto adorar. Então não há nenhuma diferença entre servir e adorar. Os adoradores são os servos, e os servos são os adoradores. Não há como apresentar uma adoração ao Senhor sem sermos servos do Senhor. É uma adoração espúria, não tem realidade, não tem fundamento. Adoração, serviço, são realidades intercambiáveis, paralelas. Então vamos, em primeiro lugar, guardar isso no nosso coração. A partir de Lucas 9. Deixa eu fazer algo aqui rapidamente, antes ainda de entrarmos no texto, para você entender o Evangelho de Lucas. Ele é uma riqueza absoluta. Ele pode ser dividido pelas 2 vezes em que a voz do céu se apresenta nesse Evangelho. Quando o Senhor entra no Jordão para ser batizado, o que acontece lá? E os céus se abriram. E uma voz do céu foi ouvida: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso é Lucas 3, 22. Então, desde o início do Evangelho de Lucas até o capítulo 3, 21 e 22, nós temos um período de 30 anos. São narrados em apenas 3 capítulos, quase 4 capítulos. Pouco é dito sobre a infância do nosso Senhor, e o pouco que é dito tem um brilho estupendo. Depois nós caminhamos mais em torno de 6 capítulos, 7. De 3, 21, 22, até o capítulo 9, no relato do Monte da Transfiguração. Então é dito que nesse monte, provavelmente o Hermon, mais uma vez o céu se abre. E a voz é ouvida: este é o meu filho, é o meu eleito, a ele ouvir. 2 vezes o céu aberto, 2 vezes a voz do céu, que dividem o Evangelho de Lucas, então, em 3 partes. Desde o início até a primeira voz, 30 anos. Desde a primeira voz, Jordão, até o Hermon, Lucas 9, 3 anos. E desde o Hermon, a transfiguração, até o capítulo 24, veja, essa é a grande sessão, a maior sessão. Nós temos apenas 6 meses. Então o Espírito Santo gasta 6 meses para um registro intenso da vida do nosso Senhor Jesus nos últimos 6 meses. E sabe por quê? Até mesmo naturalmente falando, se você quiser conhecer bem um autor que talvez você admira, é interessante você ler os seus primeiros escritos, mas o que importa é você ler os seus últimos escritos, os escritos da sua maturidade. Nós queremos conhecer muito bem o apóstolo Paulo, temos 13 epístolas dele, mas nós temos que estudar 1ª e 2ª Timóteo, porque são as últimas palavras.
e especialmente 2 Timóteo. Quando esse soldado de Cristo, esse que era um homem que falava 3 línguas, extremamente culto, tinha cidadania romana, instruído aos pés de Gamaliel, a nata da época. Ele estava numa masmorra fétida e cheia de ratazanas em Roma. E dali ele foi retirado para ser decapitado por causa do nome do Senhor Jesus. Seguir a Cristo na senda da sua rejeição. Meus irmãos, fortaleçamos os nossos vínculos de amor, afetos e devoção ao nosso Senhor Jesus. Porque se Ele tardar, a noite será mais escura, não se engane. Porque é isso o que a palavra de Deus ensina com todas as letras. Por isso nós nos sentimos tão penalizados. Quando nós, acho que foi ontem, citei uma frase para os irmãos que ouvimos há não muito tempo. Já tem havido sofrimento demais no mundo. É hora de parar de falarmos sobre a cruz. Isso dito por alguém que professa ser um irmão, um cristão. Irmãos, é exatamente por causa, inclusive por causa do sofrimento do mundo, que nós precisamos falar mais sobre a cruz. É exatamente por causa do sofrimento de cristãos que não conhecem o caminho da cruz. Então passam a ter dificuldades com a questão do sofrimento. Ah, mas então o problema é esse, o problema é aquele, o problema é essa assembleia que não me aceita, o problema é esse ambiente de trabalho que é difícil, o problema é minha mulher, o problema é meu marido, o problema é a dificuldade financeira, ou seja lá o que for, não é? Porque não conhecem o significado, agora não apenas da obra da cruz do nosso Senhor Jesus, mas do trabalho da cruz em nossas vidas. Meus irmãos, nós podemos dizer que é um princípio espiritual o seguinte: tudo que for colocado nas mãos do nosso Senhor Jesus, Ele o quebra. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou um pão. E tendo dado graças, Ele o partiu. Nunca seremos um pão partido e um vinho derramado para a bênção de outros, sem que a cruz trabalhe nas nossas vidas. Porque, meus irmãos, sejamos honestos. Há muita coisa estranha, feia, que não confere com o caráter de Cristo, mas que ainda está no coração dos que pertencem a Ele. Isso não muda o nosso pertencimento. Nós celebramos hoje pela manhã a beleza do nosso pertencimento a Ele na sua mesa. Nada muda quanto a isso. Não é assim? Mas o que muda então? A qualidade da nossa relação com Ele. Então, seguidores do Cordeiro, onde quer que Ele vá. Então, a partir de Lucas 9, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus entrando de modo cada vez mais profundo na senda da sua rejeição. Então, vamos lá. A primeira parte desses 6 versículos, os primeiros 2 versos, dizem assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que contraste interessante, não é? As aves do céu têm, as raposas têm, o Filho do Homem não tem. Como que nós poderíamos resumir esse primeiro desafio para um serviço integral? Penso que poderíamos chamá-lo de acomodação. Eu gostaria de explorar um pouco esse assunto, para que o Senhor, na sua bondade, possa usar isso para que os nossos corações sejam examinados. Todos nós carecemos disso. Acomodação. Quando o nosso Senhor usou a expressão reclinar a cabeça, ela é tão sugestiva, meus irmãos, e tão bonita. Examine essa palavra no seu estudo particular.
E você vai ver que ela ocorre em alguns lugares no Novo Testamento, não muitos, são poucos lugares. E gostaria de destacar onde ela é usada de maneira similar e contrastante. Então é dito nesse verso que nosso Senhor Jesus, enquanto jornadeou nessa terra, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quando você vai ao Evangelho de João 19, verso 30, o nosso Senhor Jesus está nos seus últimos fôlegos de vida, crucificado. Então é dito que foi oferecido aquele vinagre a ele, ele disse, tenho sede, e eles ofereceram a ele não água, mas vinagre. E levaram aquela esponja em um caniço até os lábios de Jesus. Na sequência é dito que ele disse, está consumado. E então João vai dizer, e inclinando a cabeça, ele então entregou ou rendeu o Espírito. Não é assim? Essa é a mesma palavra usada aqui no texto de Lucas que nós estamos examinando. Ou seja, se o nosso Senhor não tinha nada que ele pudesse chamar de seu, uma casa, uma cama, um travesseiro, ele nunca o teve nessa terra. Então ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas quando nós olhamos então esse último momento da vida do Filho de Deus, o nosso Senhor, então a mesma expressão é usada. Agora ele reclina a cabeça, finalmente. Mas onde foi que ele reclinou a cabeça? No madeiro. Depois de dizer, está tudo consumado. Oh, meus irmãos amados, que bendito e fiel Senhor nós temos. Ali ele reclinou a sua cabeça, porque ali ele completou o seu trabalho. Então essa é a primeira coisa para você observar. Agora vamos pensar um pouco juntos sobre a questão acomodação. Não sei como você vê isso e peço aos irmãos que me ouçam com muita gentileza, mas que também que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Meus irmãos, nenhum de nós é, ou não deveria ser, um alienado do mundo em que vivemos. Como nós falamos, nós sabemos que desde jovens universitários nos seus ambientes difíceis, quanto àqueles que estão iniciando sua carreira profissional, autônomos, empreendedores, por exemplo, donos de pequenos negócios, eles têm enormes desafios em um mercado que é selvagem, que segundo a palavra de Deus, e não eu, segundo a palavra de Deus, ele é maligno. Porque o nosso Senhor diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. Isso inclui tudo que há no mundo. O comércio, a política, a religião sem Deus, né? A filosofia, as artes, a ciência. O mundo é composto dessas coisas, ou não? Não é? Então chegou o momento de ser julgado este mundo, disse o Senhor. Ele disse, o seu príncipe, veja, esse mundo tem um príncipe. E o seu príncipe será expulso. Não é assim? João capítulo 12. E nosso Senhor também orando em João 17, ele disse assim, eles não são do mundo. E esse lindo verso nos coloca em uma posição tão digna e tão maravilhosa, porque o nosso Senhor diz assim, como também eu não sou. E nós podemos pensar junto, quanto será do mundo como sistema organizado, maligno, que tem um príncipe definido, como nosso Senhor Jesus disse, quanto desse mundo havia dentro do coração de Jesus? Me diga, irmão. Nada. Nada. Aliás, o Senhor falou isso, não é? Ele diz que esse príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Não é assim? E quando ele ora em João 17, ele vai dizer assim, como já falamos, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E avançando ele vai dizer, esse mesmo que disse que os santificou, os separou do mundo, porque eles então não são do mundo, ele disse, eu os enviei ao mundo. Não é? Nós que pertencemos ao Senhor poderíamos ter dos lábios dele um outro tipo de ordem, por exemplo. Nós poderíamos ter a ordem, todos aqueles que me receberem, que crerem em mim,
fujam para os desertos e saiam da sociedade. Ele poderia ter dado essa ordem, e nós deveríamos obedecê-la, porque seria o melhor caminho para nós. Foi ele que falou. Mas ele não disse isso. Ele disse: eu santifiquei do mundo e eu os enviei ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Testemunhas. Sabe por que nós temos filhos? Quantos papais e mamães nós temos aqui tão novinhos? Pergunta importante, não é? Por que nós temos filhos? Porque é biologicamente natural? Nós temos filhos com um único propósito: a continuidade do testemunho do Senhor Jesus. Esse é o motivo pelo qual Deus nos dá filhos. E que eles são chamados por isso de herança do Senhor. São os filhos. Meus amados irmãos, que privilégio para nós criarmos filhos. Dá vontade de ter 20, não dá? Para mim foi possível só ter 3. Agora eu estou alegre porque já tenho 5 netos e tem mais em vista. Porque que privilégio, irmãos, sermos instrumentos para a continuidade do testemunho do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha. Então, como nós falávamos, o mundo é muito desafiador. Agora, meus irmãos, como precisamos examinar o nosso coração sobre qual é a nossa relação com o mundo? Essa é a grande questão. Nós, essencialmente falando, não podemos fazer nada com o mundo. Primeiro porque o nosso Senhor já fez tudo com o mundo. Ele já julgou o mundo. E quando Ele vier, esse juízo será evidente aos olhos de toda a criação. E assim será, nós sabemos. É isso que aguardamos, inclusive, não é? Então, nós não podemos fazer nada com o mundo como sistema. Então, a única coisa que podemos e devemos fazer é responder essa pergunta toda manhã: qual é a minha relação com o mundo? Então, se o primeiro tema ligado aqui, esses 2 primeiros versos, 57 e 58, tem a ver com o assunto acomodação, porque o nosso Senhor está dizendo para essa pessoa que se apresentou para segui-lo. Ele está dizendo assim: considere. Você acha que o Senhor não queria que ele o seguisse? Ora, meus irmãos, João, quando inicia o seu evangelho, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus que não o receberam. Não é? Então é claro que o Senhor queria que eles o seguissem e aprendessem dele. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Ele veio para uma terra arrasada, quando o Verbo se fez carne. Não é? Mas então o nosso Senhor diz simplesmente para ele: pondere, considere. Porque se você se apresentou, aves do céu têm ninhos, raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o Senhor imediatamente tratou na sua sabedoria, muito interessante, porque Ele vai tratar de 3 formas diferentes, com essas 3 pessoas. Então esse Verbo encarnado de Deus, de alguma maneira, como ocorreu em muitas outras ocasiões, Ele soube discernir o coração desse jovem. Por isso Ele falou dessa maneira. Então, para este jovem aí, o primeiro, para essa pessoa aí, não sabemos se era um jovem, né? Esse pretenso discípulo aí, a grande questão era: pondere, porque eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Se nós pretendemos seguir com o Senhor, de alguma maneira buscando prosperidade material, nós estamos no caminho errado. É melhor nós buscarmos um outro caminho. Porque, aliás, meus irmãos, se nosso tópico aqui é acomodação, para meditarmos um pouco mais, eu gostaria de falar de 2 tipos de acomodação. Uma acomodação, em primeiro lugar, que é, vamos começar pela material. Acomodação material. Busca de acomodação material. Mas também acomodação espiritual. Ou atingirmos, assim podemos dizer, um lugar em Deus onde nós nos sentimos tão bem, tão confortáveis, com uma experiência, podemos dizer assim, tão doce com o Senhor e não perturbada por nada, que nós não queremos de maneira nenhuma abandonar esse lugar. Abandoná-lo para quê? Você sabe que
A águia, quando gera os seus filhotinhos, choca os ovos e os ovos eclodem, e aquelas águiazinhas estão lá com aquele bico aberto o dia inteiro esperando comida, uma figura linda que o Senhor usa a respeito dele mesmo, dizendo que ele é como uma águia que voeja sobre os seus filhotes. Você lembra dessa figura em Deuteronômio 32? Uma águia que voeja sobre os seus filhotes. Ela faz isso pelo seguinte: quando eles já estão jovenzinhos, eles têm que sair do ninho. Eles não têm vida de galinha, não é? Eles não têm natureza de galinha, eles têm natureza de águia. Então eles têm que sair do ninho. E a mãe sabe, mas eles não sabem. Eles querem ficar ali no ninho, quentinho, escondido, no penhasco, protegido da chuva, de tudo, bico aberto e comida na boca. Mas a mãe não deseja isso. Então a figura é bíblica, meus irmãos. Deuteronômio 32. Ela voeja sobre os seus filhotes. E, neste momento, veja o instinto que o Senhor colocou nela. Ela não leva comida para eles, mas acabou a ração de graça. Agora ela só voeja sobre o ninho. E agora eles estão vendo a mãe lá e eles têm que sair do ninho. Só que eles não sabem voar. Sabe tudo menos voar. Né? Totalmente desajeitados. Então, alguns deles resistem a deixar o ninho. O que ela faz? Ela volta ao ninho, ela começa a retirar a forragem do ninho, as penas que ela perdeu lá quando chocou seus ovos, né? Por essa questão divina, hormonal. Ela perdeu suas penas, forrou seu ninho para acolher os filhinhos. Então agora ela começa a retirar as penas, jogar fora as penas no ninho. E agora aquele ninho que era um lugar gostoso, quentinho, fofinho, passa a ter um monte de espinho no bumbum das águiazinhas, né? Então agora elas têm que ir para a beira do ninho e têm que olhar o penhasco assim e ficar desesperadas, porque elas não sabem voar. Então elas se lançam. E o que a mamãe faz? Ela dá um voo rasante para amparar os primeiros voos desajeitados dessas avezinhas. Você já viu isso? Ela mergulha embaixo deles para que naquele voo desajeitado eles não se despedacem. Alguns até se despedaçam, né? Assim é a natureza, né? Mas ela busca proteger os seus filhotinhos, voando debaixo deles e ancorando-os assim, para que eles aprendam a usar as suas asas. Que figura tão linda. Ela retira os filhotes da acomodação. Quando nosso Senhor libertou o povo do Egito, Êxodo 19, a mesma figura. Êxodo 19, diz assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como que com asas de águias eu vos levei a mim. O Senhor está dizendo que ele era como uma grande águia que pousou no Egito, colocou seus filhotes em cima e levantou o voo e os tirou de lá. Então você tem Êxodo 19, em Deuteronômio 32, a mesma figura. Irmãos, é o que ele deve fazer conosco. Se é que nós não vamos permanecer bebezinhos, olhando sempre para cima, com a boca aberta, em um ninho confortável, mas nunca avançando para a maturidade, nunca tendo condições de explorar alturas maiores em Deus. E é isso que ele deseja para nós. Não é isso que nós desejamos para os nossos filhinhos? Ou nós queremos ter os nossos filhinhos engatinhando por 20 anos? O que é que nós queremos? Nós queremos que eles cresçam. Nós queremos que eles adquiram vida madura, caráter, discernimento, sabedoria. Amem o Senhor, sirvam a Ele, não é? E assim é o nosso Senhor com relação a nós. Então aí está, meus irmãos, a primeira coisa importante de considerarmos. Vamos nominá-la o mais didaticamente possível. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar na questão de acomodação material. Deixe-me ir a um texto para nos ajudar um pouquinho nisso. Primeira epístola de Paulo para Timóteo. Abra, por favor, no capítulo 6. Veja que verso desafiador, precioso para todos nós. 1 Timóteo, capítulo 6. Preste atenção. Vamos ver desde o verso 6. 1 Timóteo 6,
verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento. Vamos marcar essa palavra. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. O princípio de Deus para nós que pertencemos a Ele e o amamos está aí. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, deveríamos estar contentes. E por quê? Próximo verso. Porque os que querem, é uma questão de escolha, então, irmão. Escolha. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, as quais afogam os homens. Parece ser uma palavra mais forte que a outra, né? Afogam os homens, e veja as próximas palavras: na ruína e na perdição. Então, meus irmãos, a questão não é teologia da pobreza e nem teologia da riqueza. A questão é teologia do contentamento. Compreende, irmão? O que o Senhor tem nos dado, em que medida Ele tem nos dado, e de acordo com aquilo que Ele tem nos dado, qual é a nossa relação com o que Ele nos tem dado. Então, por isso a expressão, os que querem ficar ricos. Há algum tempo, alguns meses, ouvi um lindo testemunho de um irmão que conheci não faz muito tempo e tenho apreciado a atitude desse irmão na sua jornada com o Senhor. Ele recebeu uma proposta de trabalho estupenda, na verdade uma proposta de sociedade. Ele sempre foi funcionário, muito capacitado na área dele, em empresas. E ele recebeu a proposta de um amigo de juventude, hoje ele está em torno dos seus 60 anos, para que ele fosse sócio da empresa do amigo, uma empresa que esse amigo mesmo criou, muito próspera na área de TI, se não me engano. E por esse irmão ser capacitado nessa área e ser alguém conhecido dessa pessoa por tantos anos, e essa pessoa precisava de alguém capacitado como ele, então ofereceu para ele essa sociedade. Uma empresa estabelecida de muitos anos, não era um salto no escuro, não. Mas o interessante é o seguinte, esse então amigo dele disse assim para ele: venha trabalhar comigo, eu vou deixar você rico. Porque esse outro é rico, muito rico. Venha trabalhar comigo, eu vou deixar você rico. Sabe o que ele disse para essa pessoa? Eu não quero ficar rico. Quantas vezes será que você já ouviu isso da boca de alguém? Eu não quero ficar rico. Porque os que querem ficar ricos, veja o versículo, eles caem em tentação e cilada, e em muitas cobiças insensatas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Então, meus amados irmãos, a chave não é nem riqueza e nem pobreza. A chave é contentamento. Que o Senhor nos ajude nisso. E por que falamos que a questão não é teologia da pobreza e nem da riqueza? Porque graças a Deus, há muitos irmãos, graças ao Senhor, que têm muitos bens e que têm sido servos destes bens diante do Senhor. Servos do Senhor quanto a esses bens. E têm entendido o que significa usar os seus bens para a propagação do Evangelho, para a edificação do reino de Deus, para a bênção de outros irmãos. Tem entendido e tem praticado o que isso significa. Sabe, meus irmãos, nós quando estivemos juntos na última ocasião, ano passado, os que tiverem melhor memória aqui vão se lembrar, nós estudamos apenas um capítulo junto, todo o período que tivemos aqui. Você se lembra qual foi o capítulo? De Lucas 5. E nós fomos passo a passo naquele capítulo, mostrando o progresso do nosso chamamento. Os irmãos se lembram o último passo?
Falamos sobre uma nova convicção de pecado, quando Pedro estava naquele barco, se prostrou diante do Senhor, uma nova convicção de pecado. Depois, o relato seguinte é o do leproso, a cura do leproso, uma nova purificação, uma nova e mais profunda purificação. Essas coisas vão acontecer o tempo todo em nossas vidas. Uma nova e maior e mais profunda convicção de pecado e uma nova e mais profunda purificação. Depois temos o relato, Lucas 5, da cura do paralítico, uma nova capacitação, lembra-se? E depois temos o chamamento de Levi, ou Mateus, um novo interesse e uma nova ocupação. O Senhor passou por aquela coletoria e disse o que nós vamos examinar aqui no segundo relato, já vamos chegar lá daqui a pouco, nesse texto de Lucas 9. Nosso Senhor disse para Levi, ou Mateus, segue-me. E o que nós temos lá em Lucas 5? Simplesmente isso. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Agora, irmãos, deixar tudo para Mateus, para Levi, talvez seja diferente de deixar tudo para muitos de nós aqui. Porque ele era um homem rico. Agora você pensa, então o que ele fez? Ele abriu a janela, jogou tudo fora e seguiu o Senhor. Não é isso que você vai ver lá. Olha a beleza do relato, para que você entenda que a questão não é pobreza e nem riqueza. A questão é mordomia. Então, a sequência do relato vai dizer assim, imediatamente após o que eu citei aqui. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Versículo seguinte. E Levi ofereceu a esse que o chamou, ao nosso Senhor Jesus. Ofereceu-lhe um banquete, veja como ele era rico. Não era só um jantar, era um banquete. Ofereceu-lhe um banquete em sua casa. E sabe o que ele fez, esse banquete? Examine você lá depois. Ele convidou os seus ex-colegas de trabalho. E Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Ele convidou os seus colegas e o colocou para dentro da sua casa, no banquete. Quando você lê o relato anterior da cura do paralítico, diz que aqueles homens, acompanhe aí para você não se perder, diz que eles tomaram aquela maca, um em cada ponta, 4 homens, abriram o telhado, desceram aquele paralítico, porque a intenção deles, está lá no registro assim, era introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Olha essas palavras, introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. É isso que Levi, Mateus, também está fazendo. Ele não jogou tudo pela janela, não. Pelo contrário, e agora ele abriu a sua casa, usou os seus recursos, promoveu um banquete e introduziu publicanos diante de Jesus. Você está entendendo o princípio, irmãos? O que o Senhor quer com as coisas que Ele nos tem dado? Que elas possam ser usadas em mordomia, que aliás não são nossas. Ele diz, é meu o ouro e a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Se você tem algo, o que você tem é meu, não é teu. Você é o meu mordomo. E seja um mordomo fiel, um mordomo prudente. E use o que eu tenho te dado para introduzir e colocar outros diante de mim. Esse é o propósito. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos livre desse desejo insano de ficar ricos. Que o Senhor dê ao nosso coração contentamento, satisfação. Aliás, aqui nesse texto mesmo, verso 17, tão bonito, olha aí. Agora podemos dizer assim, de novo, me permita usar de novo a palavra teologia. A teologia bíblica não é nem uma teologia de desprazer, porque isso é estoicismo, não é cristianismo. E nem é exatamente uma teologia do prazer. Não é que diz, não, o Senhor salvou você, tirou você de lá, agora é que Ele quer o melhor da criação para você. Né? Você vai comer as maçãs mais vermelhas, vai tomar os sucos mais doces, né? Vai sentar na rede mais gostosa. Isso não é o chamado de Cristo para nós. Não é? Mas, olha o verso 17 então, desse capítulo 6 ainda de Timóteo. Olha que lindo. Exorta aos ricos do presente século. Paulo não está condenando os ricos do presente século, ele está pedindo para eles serem exortados, certo? Exorta os ricos do presente século para que eles não sejam orgulhosos, autoconfiantes. E eles então não depositem a sua esperança
na instabilidade da riqueza. Quão preciosa é a palavra do Senhor, não é? Instabilidade da riqueza. Agora, olha o final desse verso. Mas então eles, para usar o que já foi dito aí, eles depositem a sua esperança onde? Em Deus, que tipo de Deus nós temos? Nosso Senhor? Aquele que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Literalmente, esse texto na língua original poderia ser traduzido fielmente de outra maneira, assim: depositem a sua esperança em Deus, que nos proporciona todas as alegrias da vida. Ouviu bem, irmão? Porque Ele é a fonte da nossa alegria. Um servo do Senhor já disse o seguinte: mais o que podemos chamar de princípio espiritual para nos governar, para podermos pensar sobre ele todos os dias. Olha o que ele disse: nós cristãos, para que avancemos em Deus, precisamos aprender primeiro, desfrutar a Deus em todas as coisas, e também desfrutar todas as coisas em Deus. Você compreendeu a beleza dessa frase? Tudo aquilo que de alguma maneira nós entramos com aquela gana de desfrutar a coisa em si, mas não em Deus, essa coisa em si irá perverter os nossos corações. Porque não é um desfrute dela em Deus, é um desfrute dela à parte de Deus, apartados de Deus. Quem sabe essa é a experiência de muitos de nós aqui. Já entramos por esse caminho e pela graça do Senhor estamos sendo trazidos de volta. Alguns já foram trazidos de volta. Quem sabe outros ainda estão sendo trazidos de volta. Porque nosso Senhor é fiel, Ele nos ama, nós somos dEle, Ele nos comprou. Então, nos deleitarmos em todas as coisas em Deus. E desfrutarmos, nos deleitarmos com Deus, em todas as coisas. Pense sobre isso. E vamos ver se isso confere com a nossa experiência. Tudo aquilo que esse rico Senhor tem nos proporcionado, as alegrias da vida, como é dito aí, para o nosso aprazimento, se nós temos desfrutado disso em Deus. Desfrute de teus filhos em Deus, de tua esposa em Deus, de teus netinhos em Deus, das coisas que o Senhor tem te proporcionado materialmente em Deus, e não corra atrás delas para aumentar o volume delas. Mantenha seu coração contente, descansado. Faça o que é necessário fazer até o limite que for necessário fazer. Meus irmãos, nós vivemos, nós mais velhos, um tempo muito diferente dos mais jovens aqui. E posso dizer, até os que hoje já têm 50 anos aí, né, ainda é pouco nesse sentido. Vivemos dias muito diferentes. E sabe qual é uma das principais diferenças? Mesmo aqueles que viviam em famílias mais abastadas, diante do contexto nacional que vivíamos naquela época, aprenderam a viver com poucos. A imensa maioria das famílias do nosso país, há 50, 60 anos atrás, aprenderam a manter os seus filhos com 2 sapatinhos. Um sapatinho de ir no aniversário do amigo, de ir nas reuniões, e o outro para ele botar até furar, não é? Outra realidade. Os jovens hoje, para se casar, eles têm que ter apartamento, carro, emprego fixo, não é? Não é verdade? Nós, quando casamos, mal tínhamos um sofá de cana da Índia. Alguns aqui nem sabem o que é isso, né? Sofá de cana da Índia, com almofada de espuma. Você sentava assim e sentia o bambu embaixo. Mas, irmãos, em meio disso, tem outra coisa para dizer. Quantas famílias cristãs, claro, estou me referindo a famílias cristãs, puderam ser, e hoje dar o seu testemunho, de que esses filhinhos cresceram e hoje amam o Senhor, servem o Senhor, cada um no seu serviço designado pelo Senhor, estão criando seus filhinhos no temor do Senhor. Aí a questão para nós é: há uma riqueza maior? E o que aconteceu com os que queriam ficar ricos, mesmo sendo nossos irmãos?
Que o Senhor tenha misericórdia. Quantos se perderam? E alguns, inclusive, mesmo pertencendo ao Senhor, a questão aqui não é pertencimento. Não é, isso não está envolvido. Se pertencem ao Senhor, se creram no Senhor realmente, são dele. E são dele para sempre. A questão é, perderam o testemunho do Senhor. E perder o testemunho do Senhor é perder tudo, irmãos. Tudo. Então que o Senhor nos ajude a ponderar essa questão de busca material. As raposas têm, as aves têm, o Filho do Homem não tem. Que o Senhor continue falando isso ao nosso coração. E que nos dê simplicidade, que nos dê contentamento, que nos dê satisfação, que nos dê forças também para nós fazermos o que tivemos que fazer, até onde tivemos que fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos de experiências mais profundas, no sentido de que o nosso Senhor Jesus é o nosso provedor. Precisamos, porque nós achamos de alguma maneira, uma tendência humana muito natural, que a força para a nossa provisão está no nosso braço. Por isso que o Salmo diz, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Isso não é teologia da ociosidade, porque Paulo diz, quem não quiser trabalhar, também não coma. Certo? Então mantenha tudo em bom equilíbrio. Mas como nós precisamos aprender que quem nos provê não é o nosso braço. E o Senhor tem muitas maneiras de nos ensinar isso, de maneira tão habilidosa. Ele é o nosso provedor. Nós só temos um provedor. Então, penso que é suficiente na questão de acomodação material. Vamos pensar um pouquinho na acomodação espiritual. Vamos a um texto para nos ajudar nisso. Números, capítulo 32. Abra, por favor. Números 32. Verso 1. E vamos extrair alguns versos desse capítulo. Números 32. Olhe com atenção. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. A palavra Gade já parece bem com gado, né? Tem tudo a ver com gado. Depois, eu sou o Gade. Gade é para ter gado, né? Os filhos de Ruben, então, os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. Bens, não é isso? Prósperos. E viram, olha os olhos aí, irmão. Olha para onde os olhos olham. Viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. Isso aqui são as campinas do Jordão. E era lugar de gado. Que coincidência, não é? Eles são parte do povo do Senhor, né? Que tem uma história maravilhosa, não é isso? Um povo que foi tirado da escravidão do Egito, 70 pessoas foram para aquela terra, abençoados por José, ali prosperaram. O Senhor os retira de lá de uma maneira miraculosa, totalmente, 10 pragas, o juízo dos primogênitos, sangue nas portas, a carne do cordeiro, mar vermelho se abrindo, exército de egípcios sendo mergulhado, comendo maná do céu, bebendo água da rocha. Esse é esse povo, essa é a herança deles, né? Os antecedentes deles. Agora eles chegam naquele lugar onde o Senhor tinha dito assim: eu vos levarei para uma terra que mana leite e mel. Interessante o nosso Senhor, Ele sabe como tratar conosco, Ele sabe como nos atrair. Se Ele dissesse, eu vou levar vocês para uma terra que não tem nada, né? Eu vou levar para vocês para uma terra que tem leite e mel. Então, e ela tinha muito leite e mel mesmo, o Senhor não enganou ninguém, certo? Mas ela também tinha gigantes. Mas Ele não falou que tem leite, mel e gigantes. Então, quando eles chegaram no Jordão, e nessa campina tão fértil, o que aconteceu ali? Olha a coerência, irmãos, olha a lógica. Eu estou usando essa palavra especificamente para que você se sonde. E quero usar outra que nós cristãos infelizmente usamos muito. Não é que ela seja ruim não, ela é boa, mas cuidado com ela.
É a palavra bom senso. Eu sou um homem de bom senso. E eu sou do povo do Senhor. Agora o Senhor colocou, eu tenho muito gado. E o Senhor me colocou numa terra que é maravilhosa para o gado. O que vai acontecer? Eu vou ter 10 vezes mais gado. E quem que está me dando essa condição? O Senhor. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Eu sou do povo do Senhor. Você está vendo o engano? A sutileza? Então aí estão eles. Verso 2: Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nin, Resbom, Eleade, Sebam, Nebo e Beon. Olha o tamanho dessa terra. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, ou seja, foi o Senhor que deu, certo? É terra de gado, e os seus servos têm gado. Quer dizer, tudo certo, tudo perfeito, não é? O Senhor que fez. Disseram-lhe mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Vamos parar um pouquinho aqui, porque agora estamos falando de acomodação espiritual. Jordão significa descendo, ou aquele que desce, porque ele nasce lá no Hermon, aquelas 3 nascentes lindas, e elas se confluem em um determinado ponto, Rio Jordão, Lago de Genezaré, conflui de novo, Mar Morto. Essa é a história do Rio Jordão, né? Desde a nascente até o Mar Morto, descendo. O Jordão era o limite da terra da herança. O Senhor deixou claro para eles que eles teriam herança além do Jordão. Essa é a palavra do Senhor. Então não importa se eles agora estão num lugar riquíssimo, que eles têm muito gado. E veja, eles usaram essa palavra aí, saiu da boca deles. O Senhor feriu a esse, aquele outro, e nos trouxe a esse lugar. E nós temos muito gado e esse lugar é riquíssimo, está tudo certo. Então, não nos faça passar o Jordão. Pense nisso. E se estamos falando espiritualmente, irmãos, quero te dizer que o Jordão, passar o Jordão na Bíblia, é um símbolo de quebrantamento. Assim como o Mar Vermelho é um símbolo de batismo. Nossa união com o nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 10. Todos foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. Passar o Mar Vermelho é figura do nosso batismo no nosso Senhor Jesus. Todos nós que cremos nele já passamos o Mar Vermelho, né? Mas o Jordão é uma segunda passagem, e tipologicamente na Bíblia, não perca isso, irmão, é de muito valor. Significa quebrantamento. Aqueles que foram chamados para seguir com o Senhor, redimidos, cobertos pelo sangue do Cordeiro, passaram o Mar Vermelho, foram batizados no nome dele, agora eles vão entrar em uma jornada com ele, e eles vão passar o Jordão para que entrem na plenitude da herança. Canaã, de novo, segundo a tipologia bíblica, não é apenas um tipo de Cristo. Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. Está vendo a diferença? Porque o maná também era um tipo de Cristo, não é? O Senhor não interpretou assim? O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. O maná era uma figura de Cristo. A água da rocha, a rocha é uma figura de Cristo. Coríntios 10 de novo. E beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, figuras de Cristo várias no deserto. A serpente de bronze que foi levantada também era uma figura de Cristo, certo? Mas Canaã é muito mais do que uma figura de Cristo. Canaã é uma figura da plenitude de Cristo. Guarde isso, irmão. Por isso Paulo vai falar em Efésios 4,13 assim, olha: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, por artimanha de homens, por astúcia com que induzem ao erro. Efésios capítulo 4. Então é isso que significa o Jordão, quebrantamento. Então, tipologicamente falando, o que está acontecendo aí? Ele está dizendo: Moisés, nada de quebrantamento. Já encontramos o nosso lugar, já temos a nossa herança, não nos faça passar o Jordão. Buscando encontrar plenitude onde não havia plenitude. Havia bênção, havia dádiva,
Porque nosso Deus é um Deus dadivoso, Ele é um Deus abençoador. Essa não é a questão, Ele sempre será. A questão é o que fazemos e qual a nossa relação com as bênçãos que Ele nos tem dado. Nós assentamos em cima delas e falamos, já temos aqui a nossa herança, obrigado, Senhor. E olha, Senhor, pode mandar mais, que tem capacidade. Compreende, irmão? Compreende, irmão? Então, vamos lá. Verso 5, né? Parte final. Não nos faças passar o Jordão. Eles estão dando um não para aquilo que representa a plenitude de Cristo. Vamos para o verso 7. Moisés, esses líderes, né? Os repreendem e dizem assim, por que desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem, escute, a terra que o Senhor lhes deu? Que bonito contraste, irmão. Porque quem feriu aquelas nações, aqueles homens lá que você viu que lideravam aqueles povos para levá-los até o lugar onde eles estavam, esse lugar de abundância aí, foi o Senhor. Então o Senhor os abençoou dessa maneira, mas essa bênção não era a plenitude, essa bênção não era o propósito final de Deus para eles, não é? Então, aqui está o propósito final, a terra que o Senhor lhes deu. Então eles são repreendidos seriamente, dizendo que eles iam tomar uma atitude séria aqui, porque eles iam impedir então que todo o povo entrasse, como aqueles primeiros pais pereceram no deserto por desobediência ao Senhor, está tudo aí no texto, vamos ter que resumir isso. Vamos para o verso 13, importante. Olha aí, por favor, na sua Bíblia. Pelo que se acendeu a ira do Senhor. Moisés está fazendo um relato, então, daquela geração que pereceu lá no deserto, certo? Se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes. Presta atenção. Pelo deserto 40 anos. O que é um errante? É alguém que não tem alvo. Ele erra, ele caminha errante. Pedro diz na sua epístola, 1 Pedro 2,11, assim, amados, eu vos exorto como peregrinos e forasteiros que sois. Nós que pertencemos ao Senhor, nós somos forasteiros por quê? Porque nós não temos aqui a nossa pátria. Isso é um forasteiro. Filipenses 3,20, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Então aqui nós somos forasteiros. O que mais que nós somos aqui? Peregrinos. E o que é um peregrino? Um peregrino é aquele que não finca raízes, que é o que está acontecendo aqui com a tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. São 2,5 tribos, que eles querem ficar aquém do Jordão e fincar raízes ali. E foi o que eles fizeram, apesar da repreensão de Moisés. Certo, irmão? Então, somos forasteiros, somos peregrinos, mas não devíamos ser errantes. E o Senhor os fez andar errantes pelo deserto 40 anos. Agora, concluindo essa sessão aqui, vamos avançar um pouquinho. Olha o verso 16. Então se chegaram a ele e disseram, olha, eles foram repreendidos, o exemplo foi citado, mostrando a malignidade do que eles estavam fazendo, mostrando que eles estavam relegando a segundo plano a plenitude do que o Senhor havia designado para eles. Podemos chamar na linguagem do Novo Testamento de o supremo propósito de Deus. Eles não queriam alcançar. Então olha o que eles falam. Então se chegaram a ele e disseram, olha que ousadia, irmãos, dessas 2,5 tribos, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Obstinados, né? Abençoados pelo Senhor, chegaram a esse lugar riquíssimo, usaram o bom senso, a lógica, o Senhor que nos deu, é aqui que vamos ficar. E não adianta, Moisés, esquece. Nós vamos edificar currais para o nosso gado e casas para as nossas crianças. Verso 19. Depois você lê o relato todo para a sua meditação. Último verso, para seguirmos, o verso 19. Porque não herdaremos com eles aqui são as 9,5 tribos, o restante, do outro lado do Jordão, e nem mais adiante. Agora aqui está a frase mais séria, e é, porquanto já
temos a nossa herança deste lado do Jordão ao Oriente. Que frase é essa, irmão? O Senhor deixou claro que a plenitude estava lá, mas eles estavam acomodados aqui. E já temos aqui a nossa herança. Sabe, irmão, essa frase se aplica, deve se aplicar à nossa experiência, à nossa jornada com o Senhor. Será que de alguma maneira nós também temos dito isso ao Senhor? Seja acomodados materialmente, como já falamos, ou seja acomodados espiritualmente. Já me reúno numa assembleia tão boa. Na minha casa está tudo tão certo. Minha esposa, meus filhinhos, meu trabalho está tão aí tranquilo. Tudo tão bom. Então a águia vem e tira a forragem e desperta a ninhada, usando circunstâncias, não é? Trabalhando tão habilidosamente, porque nosso amado Senhor não é um torturador, Ele é um consolador. Então, trabalhando tão habilmente em nossas vidas, dizendo: sai do ninho, caminha mais, deixa esse lugar confortável. Então, esse foi o primeiro desafio que compartilhamos. Eu vou ler um pequeno texto sobre isso e nós vamos avançar para os outros dois no restante do tempo que temos. Há um texto, queridos irmãos, vou lê-lo aqui, muito lindo e muito desafiador, de um servo que sem dúvida foi um profeta do Senhor do século passado, tão estimado por todos nós, embora tenha vivido na nossa época, nós até poderíamos tê-lo conhecido, mas não tivemos esse privilégio. Ele se chama Austin Sparks. E olha o que ele escreve sobre o desafio de uma assembleia local, quanto a essa questão acomodação. Vou lê-lo aqui, se ouça por favor com muita atenção. Para que o Senhor nunca nos permita levianizar esse assunto da vitalidade das assembleias do Senhor, da vida da igreja. Então ouça por favor, concentre-se aí. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos, em uma assembleia ele está se referindo, o poder, o frescor e o vigor da vida divina são perdidos, quer seja por negligência, decisões erradas, vale para o indivíduo e vale para uma assembleia, discórdias, divisões, frieza, formalismo ou perda do amor pela palavra. O único caminho de restauração é através de um novo batismo de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. O único caminho de restauração é através de um novo batismo, como ele chamou aqui, de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. O texto não terminou não, mas eu quero colocar ênfase no que já foi lido. O que pode ser perdido então na vida de um indivíduo ou na vida de uma assembleia? Poder, frescor e vigor da vida divina. Em função do quê? Quais são os inimigos que levam a essa perda? Negligência, descuidos, decisões erradas. Meus irmãos, nós já temos idade suficiente para ter visto tantos irmãos tomando decisões erradas, tomando decisões por causa, em função de, por exemplo, prosperidade material. Precisamos de mais isso, precisamos de mais aquilo, vamos mudar para lá, vou comprar um caminhão diferente, porque lá tem oportunidade para transporte. Estou citando caso real. E vou mudar para aquela cidade. Tiago diz assim: amanhã iremos para a cidade tal e negociaremos e teremos lucros. Tiago, ele diz: que sois vós? Vós sois como uma neblina que o vento dissipa. Em vez disso, vós devias dizer: se for a vontade do Senhor. Esse é o ponto. E costumamos colocar isso só numa fraseologia, né? Não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser vou abrir uma empresa não sei aonde. Se Deus quiser vão, né? Mas Tiago diz: se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, nós não só viveremos,
Porque se Ele não quiser, nós nem viveremos. Não só viveremos, como faremos isto ou faremos aquilo. Debaixo da convicção da vontade do Senhor, e não das cobiças dos nossos corações. Amados irmãos, honestamente, de alguma maneira, perdoe-me o Senhor, eu gostaria de falar uma outra palavra essa noite, mas entendo que realmente não é possível, porque nós estamos sendo enganados com essas questões. Irmãos, famílias, casamentos, filhos têm colhido sérios danos por causa de decisões erradas, de apelos de trabalho, de apelos de prosperidade, de apelos de promoções e etc. Mães estão entregando seus filhos para televisão e para cuidadores, e estão entrando no mercado de trabalho de peito aberto. E aí está a mensagem do empoderamento feminino, para estimular mais ainda as mulheres. O Senhor nos ajude a rever tudo isso, irmãos, enquanto é tempo. Deixa eu terminar o texto então. Depois que ele falou sobre negligência, decisões erradas, discórdias, divisões, frieza, formalismo e perda do amor pela palavra. Estamos perdendo o amor pela palavra? Nós temos amado a palavra do Senhor, buscado a palavra do Senhor, nos reunido tendo como foco o Senhor e a sua palavra, falada, cantada, pregada. Então o único caminho de restauração é através de um novo batismo de sofrimento, arrependimento, lágrimas e dores. E ele completa assim: é dessa forma que a segunda carta aos Coríntios deve ser interpretada. Por todas as leis da natureza e da graça, uma igreja que não sofre pela sua vida é fraca e ineficiente. Que importante, irmãos. Que bom nós termos ombros tão fortes de irmãos assim, para nos ajudar na nossa jornada, sem ilusões, não é? Sim, uma igreja, uma assembleia local robusta e madura, ela tem uma história de sofrimento pela vida. Compreende o que eu quero dizer? Ela tem pago um preço para ter vitalidade espiritual. Ela tem pago um preço para ter vigor. Ela tem pago um preço para ter poder, porque se ela não pagar o preço, ela não terá. Não é claro isso, irmãos? Não é claro? Paulo fala de um querido cooperador dele, porque ele assim o considera, chamado Demas. E quando ele está no final da sua jornada com o Senhor, ele diz: Demas, meu cooperador. Ele faz questão de enfatizar: o meu cooperador, tendo amado o presente século, me abandonou. E só Lucas está comigo. Que o Senhor guarde o nosso coração e nos ajude a compreender o que isso significa para nós. Para que não tomemos decisões erradas, irmãos. E nem baseadas em bom senso. Vamos então concluindo. Temos pouco tempo. Segundo par de versos de Lucas 9. O segundo desafio para um serviço integral. Lucas 9, 59. A outro disse Jesus. Esse dos três é o único que é mostrado aqui como sendo chamado: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro e sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Bem objetivamente, para que você depois faça a sua meditação, duas coisas importantes. Primeiro, parece que o Senhor está sendo rude com essa pessoa. Porque quando lemos o versículo como está, nós pensamos assim: gente, o pai desse indivíduo está morto. E nosso Senhor o chamou e não dá oportunidade nem para ele enterrar o pai. E depois de enterrar o pai, seguir o Senhor. Não é? Mas essa compreensão está equivocada, por alguns motivos. Primeiro, o próprio verso em si não significa isso. Pelo contrário, o que ele está dizendo é: enquanto meu pai estiver vivo, eu não posso seguir o Senhor. Isso denota obrigações terrenas. Obrigações terrenas colocadas acima do chamamento do Senhor. Agora, cuidado. A Bíblia também diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então mantenha isso em bom equilíbrio. Mas não coloca uma obrigação terrena acima do seu chamamento e das suas responsabilidades pelos interesses do Senhor. Porque, aliás, é quando nós colocamos isso no eixo,
é que todas as coisas se acertam. Porque, meus irmãos, como resultado do pecado, nós temos um tipo de relação, e isso, sobretudo, infelizmente, é uma realidade familiar, inclusive. No primeiro âmbito, na primeira esfera em que nós temos que tratar é essa, familiar. Por causa do dano que o pecado provocou em cada um de nós, nós temos todos tendência a relacionamentos compulsivos, dominantes, dependentes, mutuamente dependentes, em um sentido equivocado. Então essa é a primeira coisa para compreender. O pai não estava morto. Ele está dizendo, enquanto meu pai estiver vivo, não posso te seguir. Espere, Senhor. Quando meu pai morrer, então, eu posso te seguir. Mais uma coisa importante, que deixa claro para nós. Agora você tem que estudar a questão dos tempos e costumes bíblicos. A regra, quando alguém morria, neste contexto, era ser sepultado até, no máximo, 2 horas. E não 1 dia, nem 2 dias, nem 1 semana. Até 2 horas. Então, não tem nada a ver com rudeza da parte do Senhor. O que está acontecendo, então, nesse segundo exemplo? Se no primeiro nós temos acomodação, aqui nós temos procrastinação. Deixando uma resposta ao chamamento em segundo plano. Ele está dizendo um agora não. Ele está dizendo, espera um pouco, Senhor. Ele está dizendo, eu ainda tenho coisas para fazer. Depois de eu concluir isso, depois de eu casar, depois de eu comprar meu carro, depois de eu adquirir meu apartamento, então, ou aposentar, quem sabe. Então eu vou ter um tempo para serviço integral ao Senhor. Meus irmãos, não conheço ninguém que tenha se aposentado e tenha conseguido sequer ler a Bíblia durante 1 hora. Ele tem o dia inteiro, mas ele não consegue ler a Bíblia nem por 1 hora, porque ele não foi treinado, ele não tem afetos com a palavra de Deus. Ele pode sentar na frente de uma televisão e ver toda a programação do Netflix, fazer a maratona, como se chama por aí, não é? Mas ele não consegue ler a palavra de Deus nem por 1 hora. Porque ele já tem 60 anos, está aposentado, mas ele não desenvolveu afetos, nem para com o Senhor Jesus, e nem para com a sua palavra, e nem para com o seu povo. Então, essa é a história. Procrastinação. Agora é interessante, o Senhor o chama, e aí eu gostaria de destacar essas palavrinhas aí. Ele diz assim, deixa-me primeiro. Queria separar esse me primeiro. Me primeiro significa eu primeiro. Deixa-me primeiro fazer isso, fazer aquilo. Tem coisas para fazer. Depois eu vou te seguir. Vou te seguir quando eu já não tiver mais nada para fazer. Procrastinação. E vamos para o terceiro, para concluirmos. Aqui terminamos então. Mais alguns minutos. Verso 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei. Mais um entusiasta aí, né? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro. Tem outro me primeiro aqui. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Parece até estranho uma colocação dessa, não é? Será que ele estava pensando em uma festa de despedida? Senhor, eu vou te seguir integralmente, mas eu tenho que chamar todo mundo da minha família e dizer, olha gente, vamos celebrar aqui, porque é a última vez, eu estou indo. Né? Até estranha essa colocação. Deixe-me despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que será que o Senhor respondeu dessa maneira? Vamos pensar no último verso primeiro, depois vamos para o outro, para o 61. Irmãos, voltamos ou terminamos onde começamos. Por causa da rejeição de Cristo, os capítulos de Lucas 9 até o final vão mostrar uma extrema rejeição do nosso Senhor Jesus. São os últimos 6 meses, como falamos. Então, colocarei assim, por causa da rejeição de Cristo, o discipulado a Ele requereria uma rendição, uma consagração absoluta. Então ele diz, quem põe a mão no arado para lavrar uma terra, mas ele olha para trás, ele não é digno. Porque o trabalho a ser feito à frente tem custo, tem preço, tem suor.
Então, se ele coloca a mão e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. Não está dizendo que ele não tem vida eterna. Não confunda a vida eterna com o reino de Deus, né? Ele está dizendo que ele não é apto para segui-lo, para ser seu discípulo, para ser sua testemunha. E o que o impediu, então? Aqui concluímos. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 10, sabe se será bom fazer? Vamos fazer isso? Mateus 10, olha esse texto. Afetos naturais. Afetos naturais, ou puramente naturais. Governado por afetos puramente naturais. Mateus 10 diz assim, olha, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o filho ou a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, psique, vida da alma, a preserva, a cuida, perdê-la. Mas aquele que perde a vida por minha causa, achá-la. A cruz e as afeições naturais. Meus irmãos, teríamos muito também a falar sobre isso. Eu vou buscar resumi-lo para terminarmos. Quando nosso amado Senhor Jesus se ofereceu na cruz do Calvário, para todos nós que pertencemos a Ele, a cruz de Cristo, a obra de Cristo, a obra de redenção, ela cravou um abismo entre nós e todas as nossas relações. Ouviu bem, irmão? Pense sobre isso, por favor. A cruz de Cristo cravou um abismo entre nós e todas as nossas relações. Relações com pessoas e relações com coisas. O que isso significa? Vamos tentar explicar. Qualquer relação direta que nós estabelecermos com pessoas ou com coisas irão corromper os nossos corações. Por causa do significado da redenção da obra de Cristo que nos livrou de tudo mais, toda relação que for estabelecida com pessoas ou com coisas, digamos assim, elas têm que ser estabelecidas em Cristo. Relações diretas são corruptoras. Eu vou terminar citando um exemplo. Abraão e Isaac. Irmãos, Isaac era o dom mais precioso de Deus para Abraão. Não tinha nada mais precioso. Imagine o que é um homem de 100 anos ter um filho da sua própria esposa, né? Ismael já tinha nascido, mas era de Agar, era de uma serva. A esposa com 90 anos e Abraão com 100 anos. Podemos dizer que ele teve uma experiência de ser pai, afetivamente falando, ser pai e vovô no mesmo dia, né? Então ele toma o seu precioso Isaac. E mais do que isso, não é só porque ele teve esse filho aos 100 anos, é porque o Senhor disse o que para ele? Você terá um filho e nele a minha promessa será cumprida. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Impressionante, não é? Então quando esse filho nasce, o que ele faz? Ele toma esse filho e ele coloca dentro de sua tenda. Porque Abraão peregrinava em tendas. Mas Abraão vivia uma vida de altar e tenda. Não é assim? Porque altar fala do quê? Tudo para ele. Rendição, consagração. E a tenda é para se colocar nela tudo aquilo que passou pelo altar. Porque se nós colocamos algo dentro da nossa tenda que não tenha passado pelo altar, essa coisa vai corromper os nossos corações. Porque ela não passou pelo altar. Quando nós temos dons musicais e nós cremos no Senhor Jesus, será que nós vamos usar a nossa capacidade de dom musical para fazer então as performances no louvor da igreja? Ou será que nós vamos depositar o nosso dom musical no altar? Para dizer, Senhor,
lança agora o teu fogo, o fogo do alto, sobre o meu dom musical, para que eu saiba o que o Senhor quer fazer com ele e de que maneira ele pode ou não pode ser útil no teu serviço. Compreendeu, irmão? Isso é passar por altar. Tudo que o Senhor nos deu, inclusive talentos naturais. Quando Isaac nasceu, Abraão o colocou na tenda. E como esse princípio é um princípio inexaurível, o que aconteceu em Gênesis 22? Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse monte se chama Moriá, não é? Sabe o que significa Moriá? Visível, testemunho. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, e foi trabalhado de altar em tenda, até Moriá. Quando ele chegou em Moriá, um homem que era um idólatra, na terra de Ur dos Caldeus. Ur, segundo a história, tinha mais de 5.000 tipos de ídolos diferentes, que eram adorados ali. E um dia o Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur da Mesopotâmia. O sol raiou sobre 5.000 velas, os ídolos. E quando o sol se coloca a pino, as 5.000 velas não servem para nada. Então, quando o Deus da glória se mostrou a Abraão, Abraão seguiu com o Deus da glória, em altar e tenda, altar e tenda, altar e tenda. E quando ele chega em Moriá, meus irmãos, esse que era um idólatra, ele tem agora o privilégio de representar ninguém menos do que Deus, o Pai. Não é essa a história de Gênesis 22? Que oferece seu único filho, Isaque. Que privilégio de Abraão. Agora, o que acontece lá? Vamos pensar nisso. O que isso tem a ver com o texto de Lucas? O que tem a ver com despedímetros de casa? O que tem a ver com afetos naturais? Darmos preeminência a afetos puramente naturais. Não dê preeminência a afetos puramente naturais. Nossos afetos têm que ser construídos em Cristo e por meio de Cristo. Com nossas esposas, na vida conjugal, com nossos filhos, com nossos irmãos, com qualquer coisa que o Senhor tenha nos dado. Porque se temos uma relação direta com aquilo, é como uma ventosa de um polvo aderindo ao seu objeto. E vai corromper e perverter o nosso coração. Então o Senhor sabe disso. Ele diz, oferece-me o teu filho, o precioso, o Isaque, a quem amas, sobre um dos montes que eu mostrarei. Então Abraão sobe, o capítulo é maravilhoso, coloca a lenha, o lenho sobre Isaque, porque Isaque é uma figura do filho. Então o lenho foi colocado nos ombros do filho. Olha que figura, irmão. E Abraão leva na sua mão o fogo e o cutelo. Então Isaque, em um determinado momento, diz, vejo a lenha e vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta de Isaque é a pergunta mais importante do Velho Testamento, porque 2000 anos depois ela foi respondida por João Batista, quando ele aponta o seu dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eles sobem, os dois, pai e filho. Os servos ajudaram até um determinado ponto da jornada. Então, num determinado ponto, Abraão diz, agora vocês fiquem aqui. Cada frase naquele texto é preciosa, porque a transação da cruz é uma transação exclusiva entre o pai e o filho. Então os dois sobem o monte, não é assim? Agora me escute bem. Quando Abraão subia Moriá com Isaque, sem nenhuma dúvida, ele cria nas promessas de Deus. Deus fez a promessa para ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através desse menino, ele cria nas promessas de Deus. Mas ele subiu o monte para oferecer o seu filho. O que seria agora das promessas de Deus? Se o seu filho vai ser sacrificado, não é? Então ele coloca o altar, levanta o cutelo, então ele ouve aquela voz, não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Esse cutelo não precisava operar em Isaque. Esse cutelo precisava operar em Abraão.
Por isso o Senhor disse, não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Então agora ele tira o seu filho do altar, encontra um carneiro lá que de alguma maneira prendeu seu chifre num arbusto. Que lindo, não é? O que esse carneiro foi fazer ali? Então Abraão pega esse carneiro e substitui seu filho Isaque. Quando pensamos no drama da redenção não houve substituto. O cordeiro foi até o fim. Mas então, quando Isaque é substituído, os dois que subiram descem. Mas agora eu queria que você pensasse, irmão, e veja o significado disso para você. Quando eles sobem, Abraão cria nas promessas de Deus. Mas quando eles descem, Abraão cria no Deus que fez as promessas. Compreendeu? Você crê nas promessas de Deus? Amém. Mas precisamos ir além. Porque quando de alguma maneira essas coisas que fazem parte da promessa de Deus forem tocadas, Ele quer nos levar a crer e depender do Deus que fez a promessa. Então assim os dois descem do monte. Por isso que Paulo escreve assim em 2 Coríntios 5,16. Vou terminar citando esse texto. Assim que, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Isso significa, irmãos, que nós só podemos ter relações saudáveis que honram o Senhor se elas forem estabelecidas em Cristo, com pessoas e com coisas. O Senhor nos ajude nisso, meus amados irmãos. E aqui uma última palavra para concluir. Guarde o seu coração de todo tipo de afeto natural dominante. Nós somos seres afetivos por natureza, Deus nos fez assim. Mas tome cuidado, irmão. Tome cuidado com afetos melindrosos. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. As Assembleias do Senhor têm sofrido por coisas tão pequenas tantas vezes. Aquele irmão que, quem sabe, numa reunião, terminou a reunião e saiu aí meio com pressa e passou por nós e nem nos olhou. A falta do olhar daquele irmão provocou algo em nós, ruim. O que será que eu fiz? O que será que eu não fiz? O que será que eu falei? O que será que eu não falei? Não é? Parece que Parece? Não, é fato. Se nós não nos cuidarmos, nós estabelecemos relacionamentos entre nós puramente por afetos naturais. E sabe qual é o resultado disso? A Assembleia do Senhor se tornar um clube social, um clube de fraternidade, reunindo por churrasco, reunindo para não sei mais o quê, fazendo viagem juntos. Não que isso esteja errado, isso é muito bom, não é? Mas que o Senhor nos ajude com relação à questão de afetos naturais. Vamos estabelecer relacionamentos uns com os outros em afetos espirituais, vínculos espirituais, que, é claro, terão um correspondente afetivo, é claro, não é assim no nosso casamento? Mas que sejam vínculos espirituais, meus irmãos, que sejamos menos sensíveis, sejamos menos melindrosos, sejamos menos suspeitosos. Você lembra que Paulo escreve aos Coríntios que o amor não suspeita mal. Então, se houve uma situação aqui ou situação ali, não julgue, não faça inferências, não fique imaginando o que houve ou o que não houve. Por que nós damos lugar a essas coisas? Porque nós temos afetos melindrosos. Imagine o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus. Aqueles que Ele chamou para mais perto dEle. Ele tinha certeza, a certeza final, Ele disse isso para eles, que viria o tempo em que eles seriam dispersos, todos, Ele diz, e me deixareis só. Que Senhor nós temos, não é? Tendo amado os seus, amou-os até o fim, e Ele sabia que todos iriam abandoná-lo. Faço uma pergunta para você, irmão. Se aquele irmão, quem sabe, caminha mais do teu lado, que você tem como um companheiro de jornada, pense um pouco sobre isso, nessa hipótese. Aquilo que você tem, você o ama, você tem como companheiro, você tem uma história com ele.
Então, de alguma maneira, você sabe que ele vai de alguma maneira te trair. Foi o que o Senhor experimentou. Ele vai te injuriar, ele vai te negar, ele vai dizer, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Como Pedro fez com o Senhor. Qual será o seu sentimento? Qual foi o sentimento do Senhor? Como o Senhor andou? Quem foi o sustento do nosso Senhor? Então, meus irmãos, parecem coisas pequenas, mas só parecem, porque elas são destrutivas de nossos relacionamentos. Então, a última lição que temos aí, a primeira, a acomodação, a segunda, a procrastinação, e a terceira, uma dominação por afetos naturais, ou puramente naturais. É bom colocar a palavra puramente antes, porque não há nada de errado com afetos naturais. Deus nos criou assim, né? E louvado seja o seu nome por isso. Temos afetos para com Ele, temos afetos uns para com os outros. Mas ser governados por afetos puramente naturais é horrível, é corruptor, é degradante, destrói a comunhão do corpo de Cristo. Senhor, então, nos ajude nisso, a todos nós, e continue falando aos nossos corações. Vamos orar, concluímos. Senhor, te agradecemos por essa bondade perseverante, infinita do Senhor por nós. Porque o Senhor realmente não desiste de nós, apesar de nós. Obrigado por esse amor supremo, bendito, santo, invencível. Obrigado porque o Senhor colocou tuas mãos em um barro instável para forjar para ti mesmo vasos de honra, vasos de glória, vasos de testemunho. Senhor, nós te pedimos que o Senhor siga o teu trabalhar profundo nas nossas vidas, nos guardando de todas as formas de orgulho e nos guardando desses assuntos que impedem o nosso serviço integral a ti. Queremos, Senhor, representar-te em nosso discipulado. Obrigado, porque assim o Senhor nos tem chamado. E nós te pedimos, Senhor, pela tua fidelidade, segue o teu trabalho em nossas vidas. Quanto a esse tema de afetos naturais, suplicamos ao Senhor. Sabemos que para que sejamos servos de todos, precisamos ser livres de todos. Não nos permita termos amarras que não são as tuas, de uns para com os outros. Assim nós te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, na tua igreja. No nome do precioso Senhor é que oramos. Amém.